Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam bem. Hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre topografia, tá? Alguns elementos, alguns termos técnicos que são utilizados, tudo bem? Vamos lá. Então, antes de tudo, né, vamos comentar por que é importante, né, é, vocês aí de transações imobiliárias estarem entendendo, né, identificando alguns elementos topográficos, né? Primeiro, para entender os fundamentos básicos de uma topografia. Quando a gente fala de topografia, é estudar a configuração do meu terreno, do meu lote, né? Fazer a leitura de uma planta topográfica, né, de determinado local, saber o que é uma curva de nível, né, o que é uma cota, interpretar o relevo de determinado terreno em planta, né, e saber quais os melhores terrenos dentro de um loteamento representado em planta para usar como artifício numa venda para um cliente, por exemplo, né? Você às vezes utilizar um terreno que pode ser que vai utilizar menos movimentação de terra, né? Ou às vezes é um terreno um pouco mais íngreme, seja ele em aclive ou em declive, mas utilizar algumas técnicas, oferecer alguns tipos de métodos de construção alternativas que mais para frente a gente vai estar vendo, para poder estar sempre ter artifícios para poder convencer o cliente no momento da negociação e da venda aí por parte de vocês, tudo bem? Então, dando uma introdução aí já por parte da topografia, a topografia ela é base para vários projetos de engenharia, nos quais o conhecimento das configurações do terreno é importante, como por exemplo, projeto e execução de rodovias. Por que é importante, pessoal? É nessas horas que você vai poder, que é feito, né, na verdade, na execução de uma rodovia, por exemplo, né, para vocês terem conhecimento, é, a plataforma, né, da minha rodovia, em que cota eu vou querer deixar ela, para me definir as descidas, as subidas, né, as curvas e assim por diante. Locação de obras é importante também. Terraplanagem é muito utilizada, né? Parte de movimentação de terra, planejamento urbano também, né? Parte de drenagem e irrigação. Bem, dentro da topografia nós temos, tá, dois termos principais, que são a altimetria e a planialtimetria. A altimetria ela é uma parte da topografia que o objetivo dela é somente estudar as distâncias verticais entre os dois pontos, ou seja, a altura entre dois pontos. Eu não vou me preocupar ainda com a parte plana do meu terreno, só com os desníveis verticais. Tudo bem? Então, ó, como está lá, vamos acompanhar. A altimetria tem como objetivo medir a diferença de nível, distância vertical, entre dois pontos ou mais pontos de um terreno. E o método para realizar essa medição dentro da altimetria é chamado de nivelamento, né? Que nós fazemos com um aparelho chamado nível. Tá? Este processo de obter o desnível entre dois pontos determina a cota ou altitude do terreno. Segundo Frois, ele define a cota e a altitude como sendo o que eu vou explicar aqui nessa imagem a seguir. Cota, pessoal, ela é a distância que eu vou medir da minha superfície do terreno, distância vertical, tá? Da superfície do terreno até um nível qualquer. Quem que determina esse nível? O projetista. Ele que vai determinar a referência. Ou seja, vamos supor um exemplo, tá? Numa casa, a altura, a distância, o nível onde a casa está localizada, ela está mais alta que o nível da rua, por exemplo. Né? Então, quando um projetista, por exemplo, ele define o nível zero, o nível de referência, a minha casa vai estar um pouco mais alta. A gente comentou isso lá no começo do semestre com a representação de níveis numa planta baixa, por exemplo. Tudo bem?
Já a altitude é quando eu vou pegar uma distância vertical da superfície terrestre onde eu estou medindo até o nível médio dos mares, tá? Então, por exemplo, o que é a altitude? Vamos dar um exemplo muito simples no futebol, né? Quando às vezes você vai falar sobre futebol, aí o pessoal vai jogar lá na Bolívia. Aí fala, porque lá na Bolívia a bola corre mais rápida, o ar é rarefeito, né? Por que isso? Porque a Bolívia ela está em relação ao nível dos mares. Vamos pegar aqui até no Brasil, lá no nível da Baixada Santista, por exemplo. A distância é muito grande, o desnível da altura. Então isso, quando nós brasileiros vamos até lá, nós sentimos diferença, porque a diferença é muito grande. Então aí esse tipo de distância entre superfícies, a superfície de um território brasileiro até um território bolivariano, vai ser medido por meio de uma altitude. Tudo bem? Dentro do nivelamento, né, existem 3 métodos utilizados: o barométrico, o trigonométrico e o geométrico. Mas o mais utilizado e o que gera precisões muito maiores, né, no sentido de até centímetros ou milímetros, é o nivelamento geométrico. Tá? Ele pode ser utilizado por meio de um nível apenas, um aparelho em si, que aí a gente chama de nivelamento geométrico simples, ou mais de um aparelho, né, de um nível, que é o nivelamento geométrico composto. Tudo bem? Não vou entrar muito nesse detalhe de como é feita essa medição, pessoal, porque aí não vem muito ao caso para vocês. Tudo bem? Agora, dentro, além da altimetria, tem a planialtimetria. Essa é o que realmente interessa para nós, tá, pessoal? Porque aí ela vai fazer uma representação do meu terreno em conjunto. Quando eu quero entender a configuração do meu terreno, eu não quero saber só os desníveis, mas eu quero também entender o comportamento da parte plana do meu terreno. E aí eu quero o conjunto disso, que é o que nós damos o nome de levantamento topográfico. Então, levantamento topográfico é a mesma coisa que levantamento planialtimétrico, tá? Que tem como objetivo retratar a superfície tanto no plano como na altimetria, ou seja, em 3D, com o nível de detalhes e a configuração do relevo, servindo de muita utilização para vários projetos de engenharia que eu já citei no início aqui do nosso vídeo. Essa representação da parte altimétrica do relevo, ela é feita por meio das curvas de nível. Nós vamos chegar lá o que significa isso. Tudo bem, pessoal? Então, plano e altimetria vai ser o conjunto da parte da altura com a parte plana, né? E aí eu vou ter as configurações em 3D, como vocês podem ver aí na imagem desse slide. Quais os métodos e equipamentos de levantamento topográfico? Então, existem 3 equipamentos que podem ser utilizados para fazer esse estudo do levantamento topográfico. Muitas vezes eles são utilizados até em conjunto, porque cada um tem a sua particularidade e dependendo do terreno, um pode complementar o outro, tá? Mas basicamente são esses 3. A aérea, que é também conhecida pela parte da aerofotogrametria, GPS e estações totais, né? Então, lá, a parte aérea, então, falando da fotogrametria, é usada para determinar os contornos das superfícies de grandes áreas, mas não pode mapear recursos, certo? Então, ó, como vocês podem ver na imagem, hoje é muito utilizado isso com os drones, né? Então, esse é um método aí de levantamento topográfico. O outro método é pelo GPS, que permite um mapeamento rápido de áreas abertas que não são suficientemente grandes para justificar os métodos aéreos. Então, ó, veja que aí já é a parte aérea, ela consegue medir um tamanho de superfície, uma área de superfície muito maior, mas às vezes não consegue pegar alguns recursos, alguns pontos específicos que é importante para mim representar o mais correto possível a configuração do meu terreno. É aí que eu começo a usar o GPS para suprir determinada coisa que estava faltando e
também a estação total, né? Então, as estações totais é uma equipe de campo, está no local e mapeia diretamente cada recurso, né? Utilizado quando a cobertura de uma árvore, né, evita outras tecnologias ou quando os níveis de precisão mais altos são necessários. Porque quanto mais recursos, mais pontos específicos que o método aéreo não consegue fazer a medição, né, é importante para você estar, volto a dizer, gerando uma planta topográfica o mais real possível com a representação da configuração do meu terreno. Tudo bem? E aqui, falando um pouquinho da planealtimetria, né, entramos nas curvas de nível, porque as curvas de nível elas vão definir as elevações, as altitudes do meu terreno. Né? Veja que quando eu tenho aqui uma cota 10 metros, uma cota 20 metros, uma cota 30, 40 e 50, isso significa que é um topo, né, que está sendo representado. Então, as curvas de nível são essenciais em um projeto de engenharia, pois é a partir delas que o projetista define a cota de projeto. Ou seja, ele vai definir o nível da plataforma do meu terreno. E aí, dentro desse nível de plataforma, verificar se vai ser necessário retirar material de solo, né, ou adicionar. Tudo bem? A gente vai ver isso aqui um pouquinho já já. Já que para obter as curvas de nível é necessário determinar a cota de alguns pontos. Né? Geralmente, esses mesmos pontos cotados são identificados na planta topográfica. Então, para determinar esses pontos, pessoal, muitas vezes a gente consegue... Já que com esses pontos, pessoal, é o que define as curvas de nível, porque aí eu consigo ir encaixando por meio das cotas nas curvas de nível que eu estou definindo para o meu projeto. E é importante estar marcado essas cotas numa planta topográfica, porque facilita às vezes ainda mais o projetista para estar definindo aí o nível do meu projeto. Bem? Esse aqui é um exemplo de planta topográfica, né? De um levantamento planealtimétrico, onde vocês conseguem ver as curvas de nível aqui nessa linha mais roseada, tem as cotas marcando aqui na parte superior da tela 940, depois vai para 938, 936, 934, e além disso, como se fosse uma cruz, né? Tem os pontos de cota que foi utilizados, né, para definir aí a curva de nível, tudo bem? O perfil transversal, pensem para ficar mais fácil. Quando nós temos lá a identificação da planta baixa, nós temos também o corte. O corte não é um plano vertical que vai passar sobre minha edificação e aí eu vou estar representando ele. O perfil transversal é o corte de um meu terreno. Então, ele é um plano vertical que ele vai passar pelo meu terreno e aí eu consigo ver, como nessa figura 11, né, o gráfico do desnível do meu terreno. Né, onde ele está mais alto, onde ele está mais baixo. Para quê? Para, no nível da cota de referência do meu projeto, eu saber se eu vou precisar fazer movimentação de terra. Que vem aqui a gente já finalizando o nosso conteúdo. Que a movimentação de terra nada mais é do que ela vai englobar essas seguintes modalidades: corte ou escavação, aterro e corte mais aterro. Para simplificar, basicamente essas três expressões para vocês, pessoal. Corte é quando eu vou retirar solo. Aterro é quando eu vou adicionar solo. E corte mais aterro, também chamado de seção mista, pode ser utilizado, isso é muito utilizado, para vocês terem uma ideia, em projetos de execução de rodovia, porque aí nós utilizamos o chamado volume de compensação, onde eu retiro solo de determinado ponto e aproveito esse solo, eu não vou jogar ele fora, eu aproveito para adicionar em um ponto
que eu estou precisando de adição de solo. E aí eu não preciso comprar material, eu tenho economia na minha obra, tudo bem? Então aqui tem um exemplo de corte, né, aterro, né, e seção mista. Veja, pessoal, que a linha acinzentada é a linha que eu quero fazer a referência da minha obra qualquer, né? Então, no caso de corte, eu preciso retirar essa parte que está rachurada. Aterro, eu já tive que adicionar. E a seção mista, o que eu fiz? Como eu tenho aqui, percebam na linha acinzentada, eu consigo retirar uma parte de um solo para adicionar em outro ponto. Tudo bem? Então, o movimento de terra, né, ele também pode ser precedido de uma preparação antes do meu terreno, né, que pode estar relacionando desmatamento, né, retirada de uma parte de vegetação de grande porte, limpeza do meu terreno, né, limpeza de uma grama rasteira, isso é muito comum acontecer, né, e também remoção da camada vegetal. Esses três serviços aí também podem ser considerados como movimento de terra, antecedendo o serviço maior, que é corte ou aterro ou seção mista, tá bom? É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço a todos.